Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques, essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. No vídeo de hoje nós vamos encerrar um ciclo. Fizemos diversos vídeos com várias abordagens mostrando as razões que levaram o Brasil à opção pelo caos com Jair Bolsonaro. Diversas das causas que acabaram fazendo com que o nosso país tomasse esse rumo, que hoje já nos levou à situação verdadeiramente trágica de mais de 430 mil mortos. Pois bem, no vídeo de encerramento nós faremos uma abordagem a respeito de um segmento da sociedade brasileira que deu apoio substancial às condições que levaram realmente certo Bolsonaro a assumir o poder. Estamos falando do chamado ressentimento, dos ressentidos do ponto de vista intelectual. Uma série de segmentos, de setores da sociedade brasileira que apoiaram um candidato que cultua a ignorância. Pois bem, para a gente chegar a esse ponto é necessário fazermos uma retrospectiva histórica, como nós temos feito em todos os vídeos, procurando fazer algumas abordagens, trazer para nós aqui algumas abordagens que mostram o quanto a história da formação do povo brasileiro alimentou esse tipo de situação, alimentou esse tipo de consequência que a gente está vivendo hoje. É muito importante a gente lembrar que, pelo senso comum, existe uma noção bastante equivocada de que o brasileiro é um povo pacífico, que a história do Brasil é uma história da cordialidade, de que nós temos pouquíssimos envolvimentos em conflitos armados e coisa e tal. A bem da verdade, uma parte substancial dos intérpretes brasileiros, e eu posso aqui citar alguns deles, como Darcy Ribeiro, no seu grande livro O Povo Brasileiro, ou, por exemplo, como Vitor Nunes Leal, no clássico Coronelismo, Inchada e Voto, ou ainda Maria Silvia de Carvalho Franco, em Homens Livres e a Ordem Escravocrata. Estou citando aqui intérpretes que mostram, nesses seus livros, nessas grandes obras, nesses grandes clássicos, como a história brasileira é marcada por um nível elevadíssimo de violência. E mesmo para aqueles que não leram esses clássicos, é importante a gente entender, certo? Essas pessoas têm uma noção de que não é possível que um país que tenha sido construído a partir do trabalho de séculos, de uma população que veio forçada para cá a partir da saída, do sequestro que se deu lá na África, certo? Essa população de afro-brasileiros, construindo as riquezas desse país através da violência brutal que foi a escravidão. Uma violência física, uma violência moral e também uma violência simbólica, a qual vai ficar marcada, mesmo a partir do final da escravidão oficial, em todo o processo de marginalização que essa população e que os seus descendentes sofreram e sofrem até os dias de hoje. Pois bem, essa violência, ela na realidade nos diz o tempo todo o quanto esse país é um país que cresceu alicerçado na desigualdade. A desigualdade é a marca mais profunda da história do Brasil. E essa desigualdade, ela acabou se cristalizando em muitos espaços. Um desses espaços foi exatamente a construção da educação formal no nosso país. O nosso país foi o último dos países da América Latina que teve uma universidade. O único país que teve uma universidade nascendo, certo? A sua primeira universidade nascendo no século XX. Isso é uma situação, uma circunstância exatamente, extremamente violenta. Né? Se a primeira faculdade vai nascer lá no século XIX, o que já era tarde, a primeira universidade vindo no século XX é uma verdadeira aberração.
Pois bem, esse tipo de situação, esse tipo de circunstância, ele dá uma demonstração clara que o projeto educacional brasileiro, assim como outros projetos cruciais de inserção dos brasileiros, ele foi construído exatamente para atender às necessidades das elites político-econômicas nacionais. Aquelas mesmas, certo, que o tempo todo tiveram, e como tem até hoje, a facilidade da circulação em ambiente internacional, pouco estavam preocupadas com a possibilidade de uma inclusão da população brasileira como um todo. Obviamente que este dia a dia, que este andar da carruagem foi construindo, foi gerando no inconsciente de parcela substancial dos brasileiros uma relação de desprezo pela educação, na medida em que ela era vista como um elemento inatingível, como algo impossível de ser gerado para as suas famílias, certo? Para os seus descendentes. Certo? Por quê? Porque a construção do edifício da nação brasileira foi uma construção toda ela forjada para atender uma minúscula parcela dos seus cidadãos. Garantir esta cidadania, mas uma cidadania restrita, uma cidadania apenas a um percentual pequeno do total da população. Esse processo ele vai se estender, ele vai seguir adiante, e quando a gente chega no início do século XXI, na virada do século XX para o século XXI, e exatamente nesse início do século XXI, que vai ser o momento da maior inclusão de cidadãos brasileiros no ensino superior, é muito paradoxal que a gente acabe percebendo a seguinte situação: no momento de maior esplendor da chegada desses brasileiros à educação superior, o que vai acontecer? Nós vamos ter um choque que não é um choque restrito ao Brasil, mas é um choque que está presente em diversos países no mundo, que é exatamente o choque do discurso anti-intelectual. Este discurso anti-intelectual, ele veio sendo construído em vários setores, em vários segmentos. Aqui, nesse caso, como eu acabei de explicar, nós temos uma parcela substancial dos brasileiros que já viam, de certa maneira, tinham uma tendência a criticar esta postura intelectual na medida em que era um universo que não lhes cabia. Mas é interessante a gente perceber como na maior parte da existência da nossa história, embora esse universo não coubesse para a grande maioria dos cidadãos brasileiros, havia num passado recente, até um passado recente, uma ideia de um objetivo a tentar um dia ser atendido, um objetivo a tentar um dia ser estendido para todos os cidadãos. Por outro lado, o Brasil vai vivenciar, exatamente nesse período da virada do século XX para o século XXI, um fenômeno que acontece no mundo como um todo, que é exatamente o fenômeno do aumento do desprezo pelas funções intelectuais e pelo conhecimento formal. São vários os fatores que contribuíram para isso. Existe, por exemplo, uma ideologia advinda fundamentalmente dos cidadãos médios dos Estados Unidos da América, certo? Que sempre tiveram um desprezo pelo conhecimento intelectual e uma valorização do trabalho prático. Mas também vinha aí, certo? Junte-se a isso, a postura arrogante de parcela substancial dos letrados, de parcela substancial daqueles que conseguiram chegar ao nível superior, das elites intelectuais econômicas nacionais, em relação aos demais, uma espécie de desprezo em relação aos demais. E exatamente essa formatação de um histórico de enorme desigualdade. Para fechar esse ciclo, é importantíssimo a gente ressaltar o papel que a comunicação através da internet, a comunicação virtual, acabou ganhando. É importante a gente pegar e levantar aqui
o fenômeno de como a comunicação em redes sociais trouxe um novo olhar, um novo aspecto, onde aqueles cidadãos de conhecimento precário, de conhecimento médio, passaram cada vez mais a conseguir difundir os seus pensamentos focados na lógica do senso comum, focados em baixo nível de embasamento teórico-científico, e ganharam repercussão entre seus pares. Então, o culto à inteligência, ele passou a ser cada vez mais questionado por uma parcela substancial de cidadãos, que foram cada vez mais criticando e tentando passar a ideia de que o conhecimento sem embasamento teórico era tão valioso, ou talvez até mais valioso. Daí o espocar das teorias das conspirações, né, como eu cheguei a descrever aqui em vídeo anterior a respeito do negacionismo. Daí, certo, a hipervalorização, né, de figuras de nenhum tipo de proeminência no campo acadêmico, no campo do conhecimento científico, mas que tinham uma capacidade de comunicação grande exatamente porque falavam fundamentalmente a esse tipo de ressentimento, e eu estou dizendo principalmente, obviamente, do cidadão Olavo de Carvalho, né, o grande mentor desta, no caso aqui do Brasil, desta virada da ignorância como sendo cultuada, né, como algo a ser hipervalorizado. É muito significativo a gente perceber como foi se construindo, né, um fenômeno que ganha o nome, né, desde de décadas atrás, ganhou o nome de espiral do silêncio. Né? A espiral do silêncio é uma terminologia criada por uma socióloga alemã chamada Elisabeth Neumann-Neumann. Elisabeth Neumann-Neumann, perdão. Ela trabalha com esse conceito interessante e importante de como vários setores, né, da sociedade vão construindo um tipo de pensamento, e esse pensamento ele não é exposto perante a maioria, para a maioria, exatamente porque elas percebem que se as pessoas expuserem esse pensamento será condenado, será criticado. E, né, o que aconteceu aqui no Brasil no período, né, da virada do século XX para o século XXI, né, e na primeira década do século XXI, é que essa sensação esse ressentimento, ele estava muito forte. Ele estava presente e cada vez crescendo mais, porém pouco ele era difundido, exatamente porque ele acontecia num ambiente silencioso. Né? Ele estava no imaginário de uma parcela substancial da população, porém sem se expor, né? Evitando a exposição. Muito bem, esses fatores, né? essa somatória de fatores, um histórico de país extremamente desigual, somado a isso, né? Uma cultura que começava a crescer cada vez mais da ideia da desvalorização do conhecimento científico, aliado à popularização de um conhecimento do senso comum, ou seja, e principalmente da relevância maior, do ganho de relevância do conhecimento do senso comum, ou seja, do conhecimento embasado, sem nenhum embasamento comprobatório, tá? Em vários núcleos, em vários nichos. Isso tudo acabou explodindo, né, numa onda crucial de vingança do ressentimento anti-intelectual. Passamos a ter, certo, parcelas substanciais das pessoas, da população brasileira, procurando questionar toda e qualquer forma de conhecimento
técnico-científico. Por que esse pessoal da universidade, esses arrogantes, certo, que vem falando difícil, né, vem com essa conversa aí, certo, de que tudo tem que ser comprovado? Não, a comprovação existe, né? E a partir essa comprovação ela existe por quê? Porque ela chegou através do meu WhatsApp. Essa comprovação existe porque simplesmente eu acredito nela. Então nós passamos a ter uma série de situações que são vivenciadas até hoje. Nós percebemos, por exemplo, aqui no espaço do YouTube, que muito sucesso faz hoje, certo? Diversos programas de entrevista, né? Os chamados podcasts, né? Onde cidadãos com baixo nível de informação, tá? Acabam discutindo os temas mais variados sem nenhum aprofundamento teórico, certo? Inúmeras vezes sem nunca ter lido nada a respeito e vomitando para todas as pessoas o quê? Uma série de conceitos retirados, extraídos apenas e tão somente das suas percepções. Então é o especialista em games, certo? Que vai falar sobre política econômica, né? Então é o ex-ator, certo? Frustrado, que vai falar sobre direito e assim sucessivamente. Além disso, nós temos que perceber, temos que entender o quanto algumas situações, o quanto algumas circunstâncias verdadeiramente danosas vão se construindo na medida em que uma parcela substancial da população dá ouvidos a esse tipo de circunstância, ao ponto de ter colocado na presidência da República um presidente que o tempo todo diz não saber nada sobre nada, que faz questão, né, de enfatizar como um grande dom, né, a sua incapacidade perante os grandes desafios que existem. Mas pior do que isso, passa a propor e passa a ter aceitação de uma parcela substancial dos seus seguidores propostas completamente descabidas. E aí voltamos aqui nesse nosso contato, né, um contato que tem um espaço educacional, voltamos aqui para ressaltar algumas dessas verdadeiras pérolas da ausência de bom senso, tá? Que têm sido expostas pelo presidente da República e que têm sido difundidas não apenas por seguidores através das tais redes sociais, mas também por aqueles adeptos do pensamento autoritário do presidente Jair Bolsonaro, que estão colocados, posicionados em órgãos midiáticos e que estão o tempo todo fazendo questão de fazer esse tipo de repetição, uma repetição que leva a um emburrecimento da população brasileira. Essas pessoas contam fundamentalmente com a chamada falta de tempo, né? E até mesmo, certo, uma espécie de preguiça de buscar as fontes de informação que parcela substancial dos brasileiros acabam tendo. Então nós vamos aqui elencar poucos, tá? Poucos fatos, mas fatos importantes que têm sido repetidos aí à exaustão. Desde que a pandemia apareceu, uma das grandes inverdades que tem sido difundidas por esse tipo de pensamento é a ideia de que as ações tomadas pelo governo federal são corretas porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o órgão mais importante, reconhecido internacionalmente em todos os países do mundo como o órgão mais importante a respeito de tratamento dos problemas de saúde, a ideia é que a OMS, na realidade, não tem um comportamento científico. O que é uma aberração, uma verdadeira aberração. A OMS
trata o tempo todo a partir de preceitos científicos. Ah, mas essa OMS, quando começou a pandemia, falou que não era para as pessoas usarem máscara. E depois ela pega e vem e fala para as pessoas usarem máscara. Primeiro ela falou que era para as pessoas esperarem um tempo antes de ir para o hospital, o pronto-socorro. Aí depois muda de ideia. Ou seja, a OMS não sabe nada. A OMS parece um ioiô, vai para um lado e vai para o outro. Mentira! Isto é falso. Isto é uma construção que falseia a realidade. Prestem atenção. O fato fundamental a se entender é que a ciência, o desenvolvimento da ciência, a ciência é um processo, ela se desenvolve em um processo de pesquisas. A pandemia que nós vivemos, com o novo coronavírus, ela foi um fenômeno extremamente novo. Não havia absolutamente nenhuma base de onde partir, a não ser a observação imediata dos casos que começaram a aparecer no final de 2019 na China, e de lá acabaram chegando no mundo como um todo. Diante disso, querer cobrar da OMS que ela desde o princípio tivesse um padrão único é fundamentalmente o quê? É ceifar o conhecimento científico, porque a ciência ela se faz exatamente a partir da observação e da aplicação de trabalhos usando uma metodologia respeitada, conhecida, reconhecida pelos pares, capaz de conseguir, né, chegar a resultados. E diante desse fato, o fenômeno da OMS ter dado orientações que, quando você olha à distância, elas começam de um jeito e depois elas discordam, elas são discordantes, na realidade não é nenhuma novidade dentro do campo científico. O que essas pessoas que fazem propositalmente essa campanha contrária à OMS querem é valorizar o conhecimento extraído do nada, aquele que os seguidores do presidente defendem, aquele que tem levado a situação do Brasil ao caos. Se desde o princípio o país como um todo, através da organização que tem que vir de cima do poder federal, dentro da federação que é a República Federativa Brasileira, a partir dessa organização, trabalhando em conjunto, todas as esferas do poder, federal, estaduais e municipais, tivessem seguido as orientações da ciência, que são aquelas preconizadas pela OMS, isso não significa que não teríamos morte, obviamente que teríamos, mas que teríamos evitado um número muito grande delas. Porque não estaríamos batendo cabeça, não estaríamos cada um dizendo uma coisa, seguindo num caminho diverso. E principalmente não teríamos o principal mandatário sabotando as decisões científicas. Estamos aí então diante do primeiro, da primeira construção, do primeiro falsear, aí, certo, que eu gostaria de destacar com vocês. A partir desse primeiro, nós tivemos outras, construções falsas. Quando se percebeu que o presidente não queria seguir a ciência e, por outro lado, os governadores e prefeitos estavam ali, certo, diante de um problema grave, certo, porque diferente do presidente, que, como eu mostrei nos vídeos anteriores, propositalmente optou pelo caos, porque essa é a única forma que ele tem de fazer política, o caos. Os governadores e prefeitos, o que aconteceu? Estavam ali tentando de todas as maneiras possíveis controlar as circunstâncias do avanço da pandemia nas suas realidades. Com essa situação de confronto entre os poderes, foi necessário, dentro da lógica de um país de democracia liberal, como é o caso brasileiro, foi necessário que a intervenção do Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal determinou, como aliás vocês podem encontrar no site do Supremo Tribunal Federal, que
presidente, governadores e prefeitos têm poderes decisórios concomitantes e que podem, essas três esferas, podem sim, tá? Ou atuar conjuntamente, ou caso não atuem, que as três esferas têm a possibilidade de determinar ações para o combate do problema da pandemia. Muito bem, o que o discurso dos negacionistas, o que o discurso que ainda campeia, que até os dias de hoje ainda tem figuras na mídia que fazem questão de insistir, vem dizer? Esse discurso vai falar o seguinte: olha, o presidente não fez nada porque ele está de mãos atadas, porque o Supremo Tribunal Federal disse que ele não poderia fazê-lo. Mais uma vez estamos diante de uma mentira. Mentira. Como eu disse agora alguns minutos atrás, as três esferas de poder podem e devem trabalhar. E assim é que tem que funcionar, e assim tem funcionado pelo mundo afora. Junte-se a isso, a partir dessa história, um outro falsear aí, certo? Uma falácia construída por esses núcleos de desinformação, que vem aí a nós através das redes sociais, que é a ideia de que os governadores e prefeitos mataram a economia a partir do momento em que fizeram lockdowns. Para começo de conversa, eu não vou nem entrar no mérito da eficácia ou não do lockdown por uma questão muito simples. As experiências de lockdown durante o processo da pandemia no Brasil foram raras, raríssimas. Aconteceram fundamentalmente em alguns municípios e por períodos extremamente breves. O processo de falseamento da realidade, através realmente, certo, de uma postura verdadeiramente manipuladora, esse processo ele mistura, como diria, os antigos diriam, mistura alho com bugalho. Por quê? Porque o que vem a ser o lockdown? O lockdown é uma paralisação total. Uma imposição, inclusive com a ação direta do poder de coerção do Estado. Durante dias, como aconteceu na Europa, por exemplo, em diversos países democráticos europeus, onde os cidadãos não poderiam sair. Vou pegar um exemplo, por exemplo, na Espanha, certo? Os cidadãos, durante o período de lockdown, os cidadãos não podiam sair das suas casas, em hipótese alguma, apenas, certo? Porque só poderiam sair para ir fazer as suas compras de gênero, certo? No supermercado, gêneros de primeira necessidade, e numa situação médica. E tinham, certo, uma restrição de circulação territorial a poucos quilômetros da sua moradia. Caso eles não estivessem nessa tipo de condição, eles poderiam ser punidos com multa e até mesmo prisão em alguns casos. Aí estamos falando de lockdown. No caso brasileiro, isso não aconteceu, repito, com raríssimas exceções de poucos municípios em períodos muito curtos. Então essa é uma outra falsificação. O cidadão em casa, certo? Ele ouve o tempo todo, fizeram lockdown contra o lockdown, mas ele sequer foi informado do que vem a ser exatamente o lockdown. Lockdown não é sinônimo de restrição de circulação, de aconselhamento, de implantar um feriado e tentar levar as empresas a não trabalharem naqueles dias. É muito diferente disso. Extremamente diferente. Então, aí, mais uma vez, um fato que acaba sendo construído de forma mentirosa e que aqueles que não acreditam na ciência porque acham que a ciência, o conhecimento científico é uma coisa feita por uma meia dúzia que são extremamente arrogantes, que o tempo todo estiveram e que na realidade sabem menos porque não conhecem as teorias da conspiração que eles conhecem.
Tá? E porque, assim sendo, eles não são pessoas, certo, que não têm a força do conhecimento destes cidadãos que recebem suas informações através das suas redes sociais. Então, diante de tudo isso, não devemos seguir essa tal ciência. Para não ficar mais aqui, certo, não cansar vocês, certo, né, com uma série de exemplos, vou fechar no último deles. A tão falada, tão propalada cloroquina. Percebam vocês de que forma mais estranha em que um governo federal brasileiro comandado pelo Jair Bolsonaro, que atrasou o máximo possível a compra de vacinas, que não deu a menor não se empenhou em absolutamente nada na questão da testagem, inclusive onde se perderam milhares de testes, certo, aqui, certo, no Brasil, devido exatamente à falta de cuidado da parte do governo federal. O governo que negou, que não investiu na distribuição de oxigênio, por exemplo, para Manaus. Esse governo, com tudo isso, ou seja, com todo esse desapreço por esses elementos fundamentais do ponto de vista do desenvolvimento da medicina, resolveu fazer campanha para um remédio esse que não é, que pela sua constituição deve ser utilizado em malária, no combate à malária, e resolveu então aplicar este remédio para o combate ao coronavírus. Muito bem. Mundialmente houve uma discordância. Raríssimos os médicos pelo mundo afora que poderiam dizer alguma coisa, mas o grande consenso da comunidade médica mundial, inclusive da OMS, mas não somente da OMS, dos trabalhos desenvolvidos mundo afora, era o seguinte: cloroquina não adianta nada em relação ao combate ao coronavírus. O governo o que fez? Investiu pesado. Fez os laboratórios do Exército desenvolverem mais de 3 milhões de comprimidos para serem, e forçou, como aliás a CPI está mostrando hoje, está mostrando nesses dias, forçou o quê? Através, inclusive, da tentativa de mudar a bula do remédio. Pressão para mudar a bula do remédio, fazer uma alteração para fazer com que indicasse que esse remédio poderia ser usado para os casos de contaminação por Covid, por Covid-19, certo? Pelo coronavírus. Veja bem, o governo fez todo esse esforço, gastou um dinheiro público imenso, baseado fundamentalmente no que? No achismo, na falta de respeito à ciência. Eu cito esses casos apenas então somente para lembrar a vocês. Essa série de vídeos começou com o vídeo destacando como fazia parte da estratégia de Bolsonaro implementar o caos. E a gente fecha ele mostrando como esse desprezo pelo conhecimento científico ressalta exatamente esse tipo de estratégia. É por isso que nós estamos na condição que estamos hoje. E isso que os dados têm evidenciado no Brasil e fora do Brasil a respeito dessa situação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Semana que vem a gente volta com um novo tema a ser abordado. Um abraço para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.